Start. Pessoal, bora lá. Hoje eu não vou resolver problema nenhum, tá? Hoje a aula vai ser só de, de teoria. Então vocês, com certeza, pedi para vocês estudarem. Eu sei que vocês estudaram. Deixa aqui fechado. E aí, bora lá. Pessoal, vocês se depararam bastante, vocês evoluíram bastante. Estou gostando muito de ver vocês, a evolução de vocês, o comprometimento de vocês. Bastante gente aí fazendo bastante exercício. Eu dei para vocês 18 exercícios. A maioria de vocês conseguiram fazer os 18, até mais, né? E agora a gente vai aprender uma coisa que chama estrutura condicional, tá? O que é uma estrutura condicional? Imagina que você tem lá seu código e você, dependendo de uma condição, se uma condição for verdadeira ou não, pessoal, lembre de mutar o microfone, hein? Se uma condição for verdadeira ou não, você deixa o seu computador acessar uma parte do código que você quer que ele execute, aqueles comandos que estão dentro dessa parte de código. Essas estruturas condicionais, elas na prática, elas chamam if e else. O que é if em inglês? É se, e else é se não. E aí, na prática, quando vocês estiverem codando, qual que é a sintaxe? Você vai colocar if, abre parênteses, coloca uma afirmação, uma condição, se uma afirmação for verdadeira, e aí você fecha parênteses, abre chaves, coloca o que você quer que o computador execute, se aquela afirmação for verdadeira, e aí se aquela afirmação não for verdadeira, você coloca else. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, mas, por exemplo, se você quer saber se a pessoa digitou um número que é maior do que 2, você executa isso. Se não, se o número não é maior que 2, você quer que ela execute outra coisa. Então você não precisa, por exemplo, no else, fazer uma outra verificação, se o número é maior que 2, por exemplo. Se não é menor que 2, é maior que 2. E aí o else, ele é sempre assim, se for isso, tudo bem, você faz. Mas se não for, você já faz outra coisa. Então ele já executa diretamente. E aí a gente vai utilizar vários operadores para fazer alguma condição. E esses operadores eu chamo operadores de comparação. O que são esses operadores? Por exemplo, esse operador aqui, que é o maior, na matemática a gente já usa isso. Significa maior que. Esse daqui menor que. E esse que tem o maior e tem o igual, ele faz o quê? Ele significa maior ou igual. Então, por exemplo, se eu colocar 2, se 2 for maior ou igual a 1, ele faz alguma coisa. Tem o menor igual, tem o igual, então a gente viu que se a gente usa um igual só, ele atribui uma variável, um valor que você vai passar. Então, por exemplo, x igual a 2. 2 agora está guardando 2. O x agora está guardando 2, certo? Então, se vocês perceberem aqui, quando você vai comparar se duas variáveis ou dois números ou qualquer coisa for igual, você não vai usar um só, você vai usar dois, porque quando você usa um, ele atribui o valor da direita para a esquerda, certo? Certo? E o diferente de, que é o exclamação igual. Então, você quer saber se uma variável é diferente de uma outra, você coloca exclamação igual, tá? E aí, na prática, um exemplo daqui que eu fiz por exemplo, você vai ler um número que significa a idade de uma pessoa. E aí, esse programa ele quer fazer, por exemplo, mostrar se a pessoa é maior de idade ou não. E aí, o que eu fiz? Se x for menor do que 18, você vai printar menor de idade. Se não, você já vai printar maior de idade. Por quê? Se ele não é menor que 18, ele é maior que 18, certo? Ou igual a 18. E aí eu posso, com toda certeza, printar maior de idade. Eu não preciso falar, por exemplo, um outro. Ô, pessoal, que vocês estão com um microfone aberto aí. Oi, Rafa.
Você tá ouvindo? Deixa eu mutar ele aqui. Opa, mute. Pronto. E aí, além das condições dos operadores de comparação que a gente viu, que são esses, a gente tem os operadores lógicos, que são utilizados para a gente manipular condições diferentes. Então, por exemplo, isso daqui, ó, o que ele verifica? O que ele está verificando nessa estrutura? Se A for maior do que B, então B for maior do que C, ou, por exemplo, se A for maior do que B, aí esses dois tracinhos retos, ele significa ou. Então, o 2 é comercial é e dois tracinhos retos são ou. Então, por exemplo, se a gente vier aqui, nesse if aqui, que é A menor do que B e A for igual a zero, o que ele vai fazer? Se a primeira afirmação for correta, tudo bem. Se a segunda afirmação for incorreta, então, por exemplo, A é igual a 1 e B é 2, aqui vai estar correto, porque 1 é menor que 2. Mas o A não vai ser igual a zero, porque 1 não é igual a zero. Então, a gente vai ter uma primeira afirmação correta, certo? E uma segunda afirmação incorreta. E aí, qual que é o resultado disso? É incorreto, porque você tem que. As duas precisam ser verdadeiras para dar um resultado correto. Por quê? A gente está falando de e. Então, por exemplo, se Maria for menor de idade e Maria estiver no ensino fundamental, faça isso. Se ela não estiver no fundamental, eu não vou fazer aquilo que eu quero fazer, porque as afirmações elas não são ambas as afirmações elas não são corretas, tá? E aí, por exemplo, a gente usando o ou, ficaria, por exemplo, A for menor do que B ou A for igual a zero. Se a primeira afirmação for correta e a segunda afirmação for incorreta, não tem problema, porque eu estou falando um ou outro. Não precisa ser que os dois sejam verdadeiros. Eu estou falando se a primeira afirmação for verdadeira ou a segunda afirmação. Entende? E se as duas forem corretas? Tudo bem. Se as duas forem corretas, o resultado é correto também. O que é correto, pessoal? É que ele vai executar aquela parte do código que você quer que ele execute, tá? E aí, bora para a prática. Porque a gente gosta de prática mesmo. Vocês provavelmente devem ter estudado isso, deve estar bem mais tranquilo para vocês. Vou login aqui. E a gente vai buscar os problemas de seleção. Esse aqui é bem bacana. Esse é bem bacana porque ele é bem chatinho de fazer e ele tem várias condições. Deixa eu fazer login aqui também. Google. Então, aula 4. Aula 4 não, aula 5 já, né? C++. C++ não, sim. Aula 5. E aí, beleza, vou ler o problema aqui para vocês, tá? Ele fala o quê? Leia 4 valores inteiros, A, B, C e D. Então eu já paro aqui e já sei que eu tenho que ler 4 valores inteiros. Eu vou escrever tudo de novo. Hashtag include stdale.h main. E já tenho que ler 4 valores inteiros, A, B, C e D. Vou usar scanf, porcentagem D, espaço, porcentagem D. Comercial A, comercial B, comercial C, comercial D. E comercial não. Não é comercial. Sim. E aí, beleza, a gente já fez a primeira parte. A seguir, se B for maior do que C. Você já sabe, ó. Se, ele já fala se. Se B for maior do que C e D for maior do que A, e a soma de C com D for maior do que a soma de A mais B,
E se C e D ambos forem positíveis, e se a variável A for par, escrever mensagens para valores aceitos, se não, valores não aceitos. Aí você deve estar pensando agora, ferrou, tô lascado. Porque olha isso, gente, tá de condição. Mas vamos com calma que tudo com um passo a passo a gente consegue resolver. Ele já fala assim, ó, se, então vou fazer um ifzinho, se B for maior do que C. Então eu já sei que, ó, if B maior do que C, beleza? Só isso que ele falou. Ele não falou maior ou igual, nem nada. E se D, I, aí ele fala E. Então, eu já sei que eu tenho que usar 2 é comercial, não tenho que usar ou. E se D for maior do que A? Então, se D for maior do que A, for maior do que A, e, de novo, a soma de C com D for maior do que a soma de A e B. Então, se a soma de C com D, a soma, então se eu somar os dois, C mais D é menor ou maior, alguma coisa assim, a soma de C com D for maior do que a soma de A com B. Então, se a soma de C com D for maior do que a soma de A com B. E aí tem mais um E. Cadê? A com B. E se C e D, então se os dois forem positivos. Ah, mas como é que eu faço para os dois ser positivo? Vamos pensar, a gente pode ver se C é maior do que zero, que é positivo, e D for maior do que zero, que é positivo. Ambos foram positivos. E se a variável A for par? Aí você falou, putz, lascou, porque par? Como é que eu sei que o número é par? Vamos pensar aqui rapidinho, pessoal. Lembra de vocês verem o módulo? O módulo é o resto da divisão. Como é que eu sei que o número é par ou se ele é ímpar? O resto da divisão, sempre que eu faço por 2, então, por exemplo, 7 módulo 2, ele vai me retornar o quê? Resto 1. Porque ele vai dividir, vai dar 3, né? E vai sobrar 1. E quando eu faço, por exemplo, por 8, o resto disso é 0. Então eu sei que toda vez que o resto for 0, eu sei que aquele número é par, se eu dividir por 2, certo? Então eu posso falar se A módulo 2 for igual, então deixa eu arrumar aqui, for igual, aí é 1 igual só? Não, é 2 igual, porque isso é comparação. Foi igual a 0. Aí o que ele pede para você fazer? Ele pede para você falar que deu certo. Então, valores aceitos. Eu vou copiar aqui. Valores aceitos. Então, vou colocar printf. Ctrl+barra N. Valores aceitos. Só isso, pessoal. Aí ele fala assim, ó. Se não, ou seja, else, valores não aceitos. Se não, você abre aqui de novo. Valores não aceitos. Vou copiar isso aqui. Valores não aceitos. Beleza? Vamos fazer um teste então, para ver se nosso programa está funcionando. Coloquei para rodar aqui já, e aí ele me dá aqui todos esses números. Eu vou copiar, vou jogar aqui. Ó, ele deu valores não aceitos. Era para dar isso? Era para dar isso. Esse daqui agora para valores aceitos. Vamos rodar de novo. Valores aceitos. Vocês entenderam, pessoal? Foi claro? Vamos agora submeter para ver se a gente fez tudo certinho. Se a gente não vai ter que fazer tudo de novo. E aí, esperar o resultado. Accept. Pessoal, todo mundo entendeu? Agora bora para as perguntas. Quero que vocês metam bronca
Exatamente. Deixa eu abrir o chat aqui, pessoal. Ó, tá. Eu vou mandar material para vocês, tá? Essa aula aqui eu vou mandar para vocês, que vocês podem ver. É, na apostila também tem. Só não entendi para fazer número par. Eu vou explicar de novo, então. Ó. Quer dizer como faz? Quer dizer, tem como fazer só mais um exemplo? Tem sim. Ó, para quem não entendeu a parte do número par, vamos abrir. Tá, vamos lá. Ó, por exemplo, o Lucas, 8 dividido por 2. Será que eu consigo aqui um. Você sabe, pessoal, um negócio para desenhar? Tem um signo, mas. Será que tem um pente aqui? Eu lembro de ter um pente antigo. Acho que é esse aqui. Ah, isso aqui que é raiz. Pra quem não sabe o que é isso aqui, gente, é o famoso. Nossa, mas é difícil demais escrever, credo. Mais que eu tô sem mouse. Imagina que a gente tem 8 dividido por 2. Nossa, que horroroso. A gente coloca aqui 8 dividido por 2. 2 vezes 4 dá 8, certo? E aí, resta 0, certo? Por que que acontece isso sempre? Toda vez que eu pegar um número par e for dividir, o resto sempre vai ser 0. Por exemplo, se eu pegar o 7 dividido por 2, nossa, que horroroso. Qual que vai ser o resultado? Aqui é 4, né? Qual que vai ser o resultado? Aqui vai dar 6, né? Que é 6, 2 vezes 3. E aí vai restar 1. E aí, qual que é a ideia? Como a gente tem aquele operador que é o módulo, ele dá o resto da divisão de dois números, a gente sempre sabe, a gente sempre sabe, a gente sabe que toda vez que eu divido um número e tem um resto zero, quer dizer que esse número é par, então 8 é par. Toda vez que eu divido um número e tem resto um, eu sei que ele é ímpar. É desse jeito que você sabe que o número é par ou ímpar. Na prática, tá? E aí, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia aqui, ó, foca nessa parte do código. Foi fazer o quê? A gente pegou o A, ele queria saber se o A era par. A gente pegou o A, fez módulo 2. E aí, o módulo 2 ele vai retornar ou 0 ou 1, que é o resto da divisão. E aí, se ele retorna, se o módulo de A dividido por 2, o resto de A dividido por 2, for 0, quer dizer que esse número é par, entendeu? Será que eu fui claro? Você conseguiu entender, Lucas? Se não, eu explico. Ou minha Siri falando sozinha. Se não, eu explico de novo. Não tem problema não. Tem que entrar pra cabeça. Ó, eu vou escolher um aqui que eu acho muito louco. Eu nem sei se é o próximo. Ou vídeo no YouTube, não. Que é o dos lanches. Porque pra mim eu acho que é o mais. Ah, tem esse fórmula de Bhaskara aqui, que ele é bem chatinho de fazer. Mas eu vou deixar vocês quebrar a cabeça nesse aqui. Quero nem saber. Esse do intervalo também, esse aqui é o lanche. É o mais legal de todos. Eu vou fazer só mais esse. E aí a gente vai tirando alguma dúvida aí do pessoal. Com base na tabela abaixo, escreva um programa que leia o código de um item e a quantidade deste item. A seguir, calcule e mostre o valor da conta a pagar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler um código de um item, tipo como se fosse o código de barra, e a quantidade que o cara está comprando esse item. E aí depois ele quer saber quanto que ele quer pagar, quanto que ele vai pagar por aquela conta. Aí ele tem até a tabelinha aqui que você tem que seguir. Aí ele fala assim, ó, o arquivo de entrada contém dois valores, correspondente ao código e a quantidade de um item conforme a tabela acima. Então, o código e a quantidade. E aí, por exemplo, aqui ele escolheu o código 3. O código 3 é o X-Bacon. O X-Bacon, ele quer 2 X-Bacon. Quanto que custa o X-Bacon? R$ 5. E aí, o que você vai fazer? Se eu quero 2, custa 5.
e eu tenho que pagar 10, entendeu? Essa é a questão. Então, bora fazer isso daí. Eu vou apagar isso aqui, vou ler só A e B. A é a quantidade, na verdade eu vou colocar aqui COD e QTD de quantidade. COD e QTD. Vou apagar isso aqui tudo. E qual que é a ideia, pessoal? É só eu verificar qual que é o código, e aí, baseado no código, eu sei qual que é o preço. E baseado no preço, eu tenho uma quantidade. E eu multiplico os dois e mostro na tela. Então, por exemplo, é só fazer aqui, ó. Se o código for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar na tela o quê? Dar um printf. Ele tem uma estruturazinha aqui que é total, espaço, esse aqui com duas casas decimais. Então, nossa, esse negócio aqui, ponto 2lf, do, contra barra nzinha. E aí, o que eu vou mostrar para ele? Se eu sei que o código é 1, eu sei que o preço disso é, código 1, preço é R$4. Então, vou colocar aqui 4.0. E aí, é só multiplicar pela quantidade. Então, se ele quer do código 1, eu multiplico pela quantidade. E, pessoal, é só fazer isso, literalmente. Então, se eu continuar aqui para o código, não sei quantos códigos que são, mas se eu continuo, acho que são 5 códigos. Código, são 5. Ó, o código 2 é 4,50, 5, 2 e 1,50. Então, aqui é 4,50, aqui é 5 reais, 2 e 1,50. E eu coloco se for o código 2 aqui, se for o código 3 e se for o código 4. E se for o código 5. Certo? Pegaram essa ideia, pessoal? E eu vou multiplicar. Top. Bom demais. Ó, os caras são os bravos. Vou multiplicar. Eu vou executar aqui e vou testar para vocês verem se deu certo. Ele tá reclamando aqui desse negócio aqui. Oh, Jesus. Vou executar de novo, agora foi. Opa, tem alguma coisa de errado. Fiz alguma caquinha aqui. Vou colocar na mão aqui, acho que foi na hora de copiar, deu errado. Não. Aqui, ó, pessoal. Você só precisa ter ideia do tanto que é chatinho essas coisas de programação. Mas você vai pegando muito na prática. Você viu que eu só bati o olho e eu já sabia onde que estava. Ele estava lendo e não estava conseguindo chegar até esses ifs aqui para mostrar para mim o total. E aí o que eu vi? Tinha um espaço. Quando você coloca qualquer coisa aqui, ó, ele está esperando que eu digite um espaço. Na verdade, não está esperando nada, porque não devia ter esse espaço. Então, eu vou colocar de novo. Oxi, eu fiz algum BO aqui nesse. Acho que dei um exit no terminal. Deixa eu dar um reload aqui no meu terminal. Zoou. Ai, será que salvou? Salvou. Se não tiver salvo, a gente faz de novo. Não, salvou sim. Aqui. Agora rodou. Vou colocar 2 e 3. Deu total de 13,50. 2 e 3. 13,50 no caso aqui. E vamos testar o 3 e 2 para ver se vai dar 10. 3 e 2 deu 10. Eu sei que tá certo, então eu vou submeter. É bom vocês testarem todos os casos, tá, pessoal? Antes de submeter. Eu vou submeter aqui para vocês.
Accept. Top, pessoal. Gui, dá pra fazer o intervalo? Esse foi bem mais difícil. Cara, eu não vou fazer intervalo, mas eu vou dar dicas pra vocês, tá? Porque se eu for parar pra fazer todos aqui. Não, isso aqui é só o terminal que tá colocando C++. Só vim aqui, eu coloquei C++ sem querer. Só vim aqui. Lembra que o C tem que ter um return zero. Não é que a gente está programando em C++. A gente programou em C. Só que eu lembro que eu falei para vocês que se você colocar C++ aqui, ele entende o C também. Só que se você usar C++ e colocar no C, não vai funcionar. Então, não é que a gente está programando em C++, é que a gente está programando em C mesmo. E a sintaxe é a mesma. Se eu submeter em C, ele vai funcionar também. Tá demorando, mas enfim. Tá, vou já direto pro outro. Quero que ele demore. Questão de você usar if else foi opção. Não entendi essa pergunta, Rafa. Ah, sim. Então, pessoal, o que o Rafa falou é até bom se tocar, Rafa. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui, ó. E aí, o que ele faz? Se. é, Seria bem melhor, tá, Rafa, você fazer desse jeito. Se ele foi isso aqui, ele executa. Se não, ele faz um outro if. Por que é bom fazer isso em todos? Nesse caso, tá? Nesse caso, presta bastante atenção. Por quê? O computador faz, tá? Ele vem aqui e fala assim, ó, se código for igual a 1, ele vai, imagina que o código é igual a 1, vem aqui e printa. E aí quando ele printa, se ele já entrou no if, ele não vai verificar else nenhum, porque é se isso for verdadeiro. Aí se não é verdadeiro, ele executa. Então ele não verifica nada disso. Por quê? Eu tô falando o quê? Aqui é um else, né? Aí eu verifico, por exemplo, imagina que o código é 5. Aí ele vai fazer o quê? If código é igual a 1? Não. Então, se não, aí ele faz um outro if. Código é igual a 2? Não. Então, se não, aí ele faz outro if. Até chegar no 5. Por que é bom fazer isso que o Rafa falou? Porque isso aqui é questão de performance, tá, pessoal? Daquele jeito que eu fiz anteriormente, o que ele faz? Ele não sabe que o programa deveria parar aqui, quando o código é 1. Então ele verifica que seu código é 1. É 1? Beleza, printou. Aí ele verifica se o código é 2. Depois ele verifica se o código é 3. Senão ele verifica que o código é 4. Depois verifica se o código é 5. Então, essa estratégia que a gente usa aqui, ó, ela funciona super bem. Inclusive, quem vai trabalhar, tiver vontade de mexer com maratona de programação, a gente sempre usa essa estratégia quando a gente sabe que, por exemplo, todos esses ifs, a pessoa vai utilizar só um deles. Só tem a opção de a pessoa entrar em um deles. Só vai existir, né, a possibilidade disso acontecer. Eu fui claro? Vocês entenderam? Top. Eu vou só dar uma visão para vocês desse daqui, mas eu não vou cantar a pedra, eu não vou fazer isso com vocês. Isso aqui eu quero que vocês pratiquem mesmo, quebrem cabeça. Ele fala assim, ó, você tem que fazer um programa que leia um valor qualquer, e apresente uma mensagem dizendo em qual dos seguintes intervalos, aí tem de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 100. Este valor se encontra. Obviamente, se o valor não estiver em nenhum dos intervalos, deverá ser impressa a mensagem fora do intervalo. O símbolo representa maior que, o símbolo parênteses
representa maior que, por exemplo, 0,25, esse intervalo de 0 a 25, indica os valores entre 0 e 25, inclusive eles. Então, por exemplo, inclusive o 0 e o 25, está dentro desse parâmetro, desse intervalo de 0 a 25. Agora, o parênteses 25-50 chaves indica os valores maiores que 25. Exemplo, 25.000001 até o valor 50. Ou seja, não inclui 25, mas inclui 50. Vocês entenderam isso? Isso daqui não inclui 25 porque o 25 é o 25. Esse aqui é 25.000001, que não é 25 redondo. Se vocês não entenderam, você fala isso aí, porque isso aqui pode dar muito erro no programa de vocês. Aí o que ele fala? Que ele vai ter um número com ponto flutuante qualquer. Qual que é a ideia, pessoal? Primeiro, eu preciso saber se o número está no meu intervalo. Então, por exemplo, eu preciso saber se o meu número ele é maior ou igual a zero nesse intervalo. Então, eu verifico se o meu número é maior ou igual a zero e se o meu número é menor ou igual, porque a gente está falando aqui que, nesse caso, aqui, ele inclui o 25 e o zero. Por isso que a gente usa o maior igual e o menor igual. E aí, se ele for maior ou igual a zero e for menor ou igual a 25, eu mostro que está no intervalo de 0 a 25. Pessoal, toma cuidado na hora de vocês printarem, tá? Pode dar muito erro você colocar chaves, não, colchetes aqui, em vez de colocar parênteses. E é basicamente isso, tá? E aí, quando ele não está em nenhum intervalo, não está em nenhum intervalo de 0 a 100, eu acho, né? 100. Você tem que printar fora do intervalo. Beleza? Fechou? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Top, top, de boa, de boa, de boa, de boa. Beleza. Pessoal, se vocês, eu quero que vocês façam os exercícios, né, do seleção. Isso aqui, ó, seleção, 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 seleção. O máximo que vocês conseguirem, né? Então ele termina aqui no 152. E tem um tempo de evento também. Mano, esses exercícios são os melhores pra mim. Tem uns aqui que é meio chato, que mexe com triângulo e tudo mais. Mas, por exemplo, esse daqui, ó, tem esse animal aqui que é mó barato. Que ele vai te dar. Esse aqui mexe com string. Esse que mexe com string, eu vou dar uma aula só sobre string. Às vezes pode ser a próxima aula que eu falo só sobre string. Mas não, eu preciso falar de vetor primeiro. Os que mexem com string, vocês não precisam fazer nada. Mas tem uns aqui bem legal e bem bacana para vocês mexerem, tá? Vai dar bastante erro porque o nível de complexidade começa a aumentar, mas você começa a ver uns problemas que envolvem mais a realidade. Top. Pessoal, já que a gente não tem mais dúvida, nossa aula hoje foi bem rapidinha. E as próximas aulas eu acho que também vai ser bem assim, a não ser as aulas que a gente resolve exercício com vocês. Vamos tentar manter isso, uma aula com parte teórica, uma aula com parte prática em relação à resolução de exercício de dúvida. Porque toda aula a gente coloca em prática aqui. Deixa eu fazer todos os exercícios de seleção. Essa é a meta. São 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São aproximadamente 20 exercícios até a próxima aula. Print, 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 print. Ah, sim, print. Preciso tirar print. Preciso tirar uma fotinha com vocês de novo. While e for entra nessa parte de seleção ou seria repetição? Repetição, Guilherme. Vai ser a próxima aula que a gente for ter a aula teórica, vai ser repetição. E aí, o que a gente vai fazer? Vai ser repetição. Aí depois eu vou dar vetor e matriz. Eu acho que eu vou fazer uma aula só para vetor
e uma aula só para matriz, porque a gente tem aqui, ó, tem repetição. Repetição tem muito. Olha isso, gente. Aí tem vetores e aí tem matriz. Que aí, quando a gente terminar a matriz, pessoal, nossa, mano, vocês vão estar gigante. Gigante, gigante. Matriz tem os problemas que vocês precisam muito quebrar a cabeça e quando vocês resolverem, a cabeça de vocês vai explodir. Mas esses daqui, ó, todos esses daqui, área inferior, área esquerda, é muito bacana de fazer. Ah, não aparece isso daqui, ó, assunto. É porque você tem que vir, eu acho que você tem que vir aqui, ó, iniciante. Você tá iniciante? Oxi, e não aparece? É, isso aqui é só pra. Isso aqui é só. Sério? Nossa, que bosta, hein? Eu acho que isso aqui é só. Não, mas isso aqui, ó, vou explicar pra vocês. Isso aqui você tem que estar no URI desde essa data aqui, ó. 2015. Sério? De vocês tem inglês? Ô, quem tá falando? Gente, o Guilherme ele trabalha no URI, não sei se você sabe. Mano, eu tenho 6 anos de URI, não sabia isso. Como é que é? Vai em configurações, aí vai na onde? Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Perfil, configurações. Boa, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, mas tem o fórum, tá? O fórum, geralmente, pelo menos na época, não era desse jeito aqui não que mexia. Usava demais o fórum. Você coloca lá um problema e aí, tipo, várias pessoas falam sobre o mesmo problema e a pessoa explica como é que ela fez. É legalzinho o fórum pra vocês. Só que antigamente tinha como você pesquisar. Agora não tem mais. Bora agora. Pessoal, vamos só tirar o print. Vamos só tirar o print. Vou parar de streamar aqui. É, só de seleção.